Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gisele. Estamos aí à distância, né? Isso, agora é distância. Agora à distância. Saudade de vê-la pessoalmente. Um prazer estar aqui com você e com o pessoal que está nos acompanhando no Instagram. Um prazer também, eu já agradeço, né, pela sua disponibilidade para essa conversa conosco aqui nessa tarde. Joia, um maior prazer, como eu disse, estou à disposição. Certo. Primeiro vamos começar falando um pouco sobre esse assunto que tem dominado as conversas de todos os brasileiros, que é a pandemia da Covid-19, né? O senhor está aí atuando na Câmara dos Deputados, no Congresso, e eu queria saber qual é a sua avaliação das ações do Congresso voltadas para essa pandemia, né? A Câmara e o Senado já vem fazendo, votando projetos e propostas que estão a contento, poderia fazer um pouco mais. Como é que o senhor avalia, né, esse contexto, a ação do Legislativo diante dessa pandemia? Eu acho assim, vamos ser sinceros, eu acho que poderia fazer um pouco mais. Na verdade, todos, acho que os chefes de poder executivo, acho que todo mundo podia ter feito mais. Ressaltando a parte, talvez, do maior acerto da Câmara, tenha sido a questão do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial, acho que foi a medida de maior impacto que foi tomada durante o Covid. Ele tem uma amplitude social imensa. Só para ter uma ideia, eu tenho um resultado de pesquisa feita aqui em Pernambuco: 52% das famílias foram atendidas pelo auxílio emergencial. Então, é de um impacto imenso social uma medida como essa. Por outro lado, eu acho que a Câmara poderia ter feito alguns atos, mesmo que simbólicos, de sacrifício, que foram bastante cobrados pela população, na redução dos seus custos, até na redução do salário dos parlamentares. Eu cheguei a apresentar um projeto de lei para a redução do salário dos parlamentares durante a pandemia. Alguns até argumentam e dizem, não, mas só a redução do salário dos parlamentares não paga a conta enorme que a gente tem pela frente. Não paga, mas é o simbolismo. Muita gente perdeu o emprego, muita gente não está ganhando o que ganhava, e não é justo que os parlamentares fiquem ganhando a mesma coisa. Então, acho que faltou para a Câmara ganhar a sociedade, junto com o Senado, uma medida como essa de redução. E na parte do acerto, eu apontaria a questão do auxílio emergencial como a medida mais acertada que tomou o Congresso. Faltou um pouco daquela coisa de cortar da própria carne, né? Faltou cortar da própria carne pelo ato simbólico de você realmente mostrar, olha, eu não estou alheio a isso. Aí muita gente questiona, dizendo, por que você não faz doação? Eu faço doação. Mas isso não é o ato simbólico do poder, isso é o indivíduo. Inclusive, eu não devo estar fazendo doação para me autopromover, senão não é doação, é propaganda. O ato simbólico seria o Congresso Nacional fazer o corte. Aí você está fazendo como um gesto de humildade com a sociedade, com a população, de que você também está sofrendo por tudo aquilo que está ocorrendo com tanta gente. Né? São tantas mortes e também tantas pessoas em dificuldade econômica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, acho que fica esse sentimento de que a sociedade paga a conta e a política não. Esse é um sentimento constante e eu acho que a gente perdemos uma grande oportunidade. Ainda está lá, o projeto meu está protocolado, eu fiz um levantamento, 15 projetos similares. Então, várias iniciativas, inclusive, mas nenhum presidente da Câmara nem do Senado pautaram. Entendi. E aí, já se começa também uma conversa de bastidores no Congresso sobre uma pauta pós-pandemia. Rodrigo Maia falou ontem em entrevista à Globo News que a reforma tributária, por exemplo, deve ser uma pauta a ser colocada pós-pandemia, agora no segundo semestre da Câmara. O que é que, na sua avaliação, deve ser feito, né, para o Brasil voltar aos trilhos, já que essa pandemia atinge não só a saúde, como também a economia do país? Na parte de ação congressual, a reforma tributária e uma reforma administrativa que preserve os direitos adquiridos, ou seja, os direitos dos atuais servidores, mas que mude o modelo daqui para frente, são duas pautas essenciais. Então, você tem que fazer uma reforma administrativa com esse contexto, porque se for para um embate para mexer com quem já fez concurso, você primeiro está mudando regras
e depois regras já estabelecidas, e depois isso não vai passar nunca. Então, você precisa fazer um daqui para frente, numa reforma administrativa, e uma tributária que simplifique impostos. É uma matéria difícil. O governo, qualquer que seja ele, sempre insiste em, a toda reforma tributária, arrumar um jeito de aumentar a arrecadação. Isso não é bom para a economia, não é bom para o Brasil, e acho que a Câmara também não vai nesse sentido. Então, é um embate onde a gente tem que tentar, sem aumentar a carga tributária, simplificar o modelo tributário do nosso país. Essas duas, para mim, eu me daria como satisfeito se a gente conseguisse concluir o ano com essas duas pautas concluídas na Câmara e no Senado. Seriam pautas importantes mesmo. Agora, a gente pode conversar também um pouco sobre a sua avaliação com relação ao executivo, né? A gente já falou sobre o legislativo, mas como é que o senhor vê a condução do presidente Jair Bolsonaro diante dessa pandemia? A gente viu aí, nessa última semana, ele vetando, por exemplo, o uso obrigatório de máscara em alguns locais, como lojas, penitenciárias, enfim. Um utensílio que tem sido colocado por especialistas como crucial para evitar a proliferação do coronavírus, né? Eu discordo desse veto. Eu acho que tem erros na condução, né? Algumas brigas, pronunciamentos e atos desnecessários. Esse veto, por exemplo, é outro ponto que eu discordo. Mas a gente tem que reconhecer que de 15 dias para cá diminuiu um pouco esse tom de guerra, né? Que é o que a gente espera daqui para frente. Toda vez que se eleva o tom, eu acho que perde a população, perde a sociedade. Então, é legítimo que o presidente se pronuncie, é legítimo que o Congresso faça oposição, é legítimo. Mas no meio de uma pandemia, eu pelo menos tenho me esforçado para que a gente baixe o tom. Não que você vá deixar de discordar de alguma coisa que está errada. Eu acho que tem que discordar, tem que falar. Mas não precisa ser num tom toda hora que aumente a confusão. A confusão já é grande por si só, né? Então, eu acho que a gente deveria tentar baixar a temperatura. Eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, uma certa calmaria, não sei quanto tempo dura. Se houver divergência, se disputa no voto, mas acho que, respeitando os direitos democráticos de cada um, a gente não deve estar, nesse momento, fomentando atritos maiores. Não é? Por exemplo, eu acho que é democrático o direito à manifestação. Todo mundo pode se manifestar a favor e contra o governo. Não acho que os principais atores do processo político deveriam estar estimulando isso. Se o povo quiser fazer manifestação a favor e contra, eles estão dentro, cada um está no seu direito democrático. Agora, a gente tentar fomentar para isso crescer e ficar maior, eu acho que não ajuda. Vai passar a pandemia, a gente volta a uma situação de normalidade e que volta a disputa da política. Eu estou percebendo o que ocorre em alguns países e a gente vê países que têm política tão acirrada como a nossa, mas que nesse período a coisa baixa um pouco de temperatura e tenta se buscar unidade. Veja que na questão do auxílio emergencial é um exemplo de um efeito positivo que pode dar a unidade de oposição, governo, executivo e legislativo. Foi uma pauta que conseguiu virar pauta consensual, passou rapidamente e rapidamente fez efeito. Né? Quando a gente vai para o conflito, termina ninguém ganhando. Fica o debate quente na rede social e a gente não avança com a solução. Isso, e no caso, né, nesse contexto que o Brasil vive, o debate, só pelo debate, vai acirrar ainda mais os ânimos e não vai resolver o problema do país, que é sanitário, é de saúde, é econômico, é influenciado ainda mais por essa pandemia. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, Gera, assim, a maioria das pessoas, a gente sabe que tem um pedaço que está assim, numa política muito aguerrida. Eu falo de novo com muito respeito, tá? Porque democracia não é a gente defender quem pensa igual a gente, não. A dificuldade é você defender quem pensa diferente. Então, existem dois polos muito aguerridos numa luta política, assim, onde tem muita emoção no meio. Mas a maioria da população não está nessa luta política. A maioria está querendo paz, está querendo tranquilidade, está querendo se proteger, está querendo, alguns, ter o seu ganho de vida, né, o seu trabalho garantido. Ou seja, a pauta da população é diferente dessa pauta da política, na maioria dos momentos. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio, canalizar as energias para o que é o desejo da maioria da população, que é paz, tranquilidade, liberdade para poder tocar suas vidas em meio a essa confusão, a qual a gente não pode arrumar uma solução rápida, porque ela não existe. Se existisse, o Japão já tinha tido, a Alemanha já tinha tido, está todo mundo sofrendo, uns mais, outros menos, em decorrência de erros do presente, mas também muito em decorrência de erros do passado. Tá? Assim,
Um debate que eu tenho feito, por exemplo, trazendo um pouquinho aqui para o local, por que que o Recife tem índices do Covid pior do que outras cidades do país? Porque a gente tem um sistema de saneamento básico pior do que o resto do Brasil. Se você não tem água limpa na casa das pessoas, se as pessoas moram dentro do esgoto, é claro que numa pandemia elas vão se contaminar de forma mais rápida do que aqueles que têm moram num bairro saneado. Então, os problemas estruturais eles aparecem. Veja que as capitais com maior dificuldade do Covid foram Recife, Belém, Manaus. Coincidentemente, são as cidades que têm também os piores índices de saneamento básico. Então, você vê que os problemas do passado ficam bem aparentes quando a gente observa o momento. E o nome já diz, né? Saneamento básico. Todas as cidades deveriam ter, todas as comunidades deveriam ter esse acesso, né? Que além de saúde, traz também dignidade para as suas comunidades, para as cidades como um todo. Sem dúvida. É um item básico de dignidade mesmo. Acho que a palavra é essa. Você... e imaginar que tem cidades do Brasil que resolveram. Tá? Curitiba tem 98% de área saneada, quase a totalidade. Então, a gente sabe que o Brasil inteiro sanear, não. Você tem áreas rurais que terminam utilizando-se da fossa, né, como alternativa, porque você não consegue fazer saneamento em uma propriedade rural que está a 30 quilômetros da cidade. Mas chegar a 97%, 98%, que é o padrão do mundo civilizado, esse deveria ser o objetivo do Brasil. E, inclusive, é uma outra pauta que o Congresso agora teve coragem de enfrentar, o novo marco do saneamento. A gente ficou preso com uma luta muito mais por um corporativismo e por uma falta de coragem do que por qualquer outra coisa, em um marco de saneamento básico que não tinha metas estabelecidas. A partir de agora, a gente vai ter metas para serem cumpridas. Se a empresa é pública ou privada, é decisão de cada Estado. Agora, sendo pública ou privada, ela vai ter que cumprir a meta. Então, você vai ter uma transparência muito maior. Há uma transição para a aplicação do novo marco, mas eu acredito que a gente está dando um instrumento muito importante para os próximos prefeitos eleitos esse ano trabalharem a questão do saneamento, cobrando as companhias de água estaduais, nos seus respectivos estados, de metas de aumento da área saneada em cada cidade. Trazendo para um panorama mais local, né? A gente já citou o Recife, como foi atingido o Recife na questão da pandemia. E a gente já conversou, inclusive, eu já conversei com o senhor, inclusive, alguns meses atrás, sobre como a cidade, como a prefeitura, né, como a gestão tem encarado a pandemia do novo coronavírus aqui no Recife. E aí o senhor citou que faltou ações para as pessoas que não estavam conseguindo trabalhar. Permanece com essa avaliação? O que sugeriria para essas pessoas, por exemplo? Eu continuo achando que, do ponto de vista local, não teve nenhuma iniciativa, né? A gente falou da questão nacional, que foi feito o auxílio emergencial, mas no local você não teve nenhum tipo de iniciativa. Eu daria logo uma primeira sugestão. Você deveria estar liberando licenças provisórias para, a partir, logicamente, da reabertura da economia. Tá? Então, a gente tem uma etapa agora, está começando a reabrir, mas você teria que dar licenças provisórias pela internet e depois fazer a fiscalização em loco para a abertura de qualquer pequeno empreendimento na cidade. Imagine que muita coisa fechou, muita gente está querendo trabalhar, mas imagine você agora irregularizar uma empresa no meio dessa pandemia, você não vai conseguir. O serviço público está trabalhando em dificuldade também, pelas próprias características do momento. A gente teria que ter uma medida como essa. Bota o documento, digitaliza, coloca na internet e libera rapidamente licenças provisórias para o funcionamento após a reabertura, evidentemente, de cada setor. A gente já tem comércio reaberto, né? Restaurantes, bares, boates continuam fechados. Então, não estou aqui falando da questão sanitária. E acho também necessário um auxílio direto a algumas categorias. Por exemplo, o ambulante da praia. Como é que a gente faz com o ambulante da praia? É lógico que o auxílio nacional emergencial teve um impacto, mas acho que o governo do estado e prefeitura poderiam ter auxiliado mais. A gente está falando ali com uma categoria de trabalhadores que pararam de trabalhar e não tem perspectiva de voltar. Porque a praia é liberada, mas não foi liberado o comércio na praia, até para não ter aglomeração. E você não vai socorrer essas pessoas
né? Elas estão ali no zero absoluto. Então, eu acho que algumas categorias mereciam uma atenção especial. Eu não vi nenhum programa específico para categorias como essa, que são a vocação do Recife. Recife é a cidade dos mascates, a gente tem o ambulante da praia, a gente tem ainda um comércio informal muito presente nos bairros da cidade, e essas pessoas são mais afetadas até do que o comerciante formal, né? Até porque a reserva delas é mais curta. Quando acaba, normalmente quem vive do comércio informal tem o dinheiro do comércio da semana, quando não do dia. Imagine aí quem está há 3, 4 meses sem poder trabalhar. Então, eu sinto que essas pessoas ficaram completamente desassistidas aqui pelo município. Por falar em Recife, né, vamos tratar de um assunto que muitas pessoas que estão assistindo a nossa live têm comentado aí agora, que é eleição municipal, né? A gente viu que a eleição foi adiada para novembro, o primeiro turno e o segundo turno para novembro, e o seu nome aparece como um dos mais cotados nessa disputa. Inclusive hoje, né, saiu uma pesquisa da Rádio CBN apontando o seu nome como líder nessa avaliação, nessa pesquisa, né, com 15,5% das intenções de votos. E como é que você encara, né, uma campanha que vai ter que se adequar a essa pandemia que nós vivemos hoje? Primeiro, a campanha vai ser, sem nenhuma dúvida, ser uma campanha diferente. Eu já posso prever, né, acho que todos nós, de que nós não vamos ter caminhadas ou reuniões assim, em auditórios e nenhum tipo de ato de rua que traga aglomeração. Então, vai ser uma campanha diferente, um peso muito maior para os debates, para as redes sociais, para a rádio e televisão, para as mídias. Então, ela é uma campanha diferente. É uma campanha onde as pessoas também vão estar, evidentemente, irritadas, porque uma pandemia como essa, ela deixa muito evidente o acúmulo de erros da política brasileira, da política do Recife. O sistema de saúde completamente destruído em nossa cidade ficou mais evidente. Eu já vinha questionando há muitos anos de que a gestão do PSB ela faz um bonito hospital para botar na televisão e deixou a rede abandonada. Isso ficou evidente agora porque houve uma procura, um aumento de demanda imenso. Então, eu acho que as pessoas vão querer aí analisar com mais cautela as postulações, né? Apesar de ser jovem e ter muita energia e vontade de trazer mudanças para o Recife. Acho que eu vou me apresentar também ao longo desse processo aí com a experiência acumulada, né, de 2 campanhas para prefeito, de mandatos legislativos na Câmara Municipal, na Assembleia e no Congresso Nacional. Um pouco mais talvez de maturidade, de paciência adquirida ao longo desse período. Então, acho que vai ser uma campanha bem diferente, mas aonde talvez as pessoas prestem mais atenção em, de verdade, quem é cada candidato, qual a sua história e qual a sua capacidade de encarar um desafio como esse, porque o desafio vai ser imenso. O Recife que vai ser herdado é um Recife com problemas ainda maiores do que os problemas que a gente tinha lá atrás. A gente vê aí movimentações por sua parte, né, de pré-candidatura, tem também movimentações de outros nomes da oposição ao PSB, como a delegada Patrícia Domingues, o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, e também surgem, vez ou outras, conversas de bastidores de que vocês estão articulando para que se lance uma candidatura só de oposição. Essa unidade, ele é o caminho mais viável para essa eleição? Como é que o senhor observa isso? E teria a possibilidade de abrir mão de alguma forma da candidatura para outro nome, apesar de que o seu nome já tem sido colocado, né, desde pesquisas do ano passado, como um dos mais preferidos pela população do Recife? Rogério, a gente trabalha assim com a tentativa de construção de uma unidade. Para construir unidade é preciso humildade, então a gente coloca isso com muita clareza, muito respeito às candidaturas que estão aí colocadas, de Patrícia, de Mendonça, de Marco Aurélio, de Feitosa, e, quer dizer, quem quiser se colocar é legítimo. Eu, lógico, no meu papel, vou tentar convencer aos aliados de que a nossa candidatura é a mais forte, a que tem mais condições de vencer esse pleito.
né? As pesquisas têm demonstrado isso, né? Que a gente tem realmente uma força junto à população, um apoio importante em diversos segmentos da cidade do Recife. Agora é preciso paciência. Muita gente fica na pressa. Quando vai ser a decisão? Eu acho que quanto mais tempo a gente puder ter para chegar a essa decisão, desde que a gente consiga unidade, melhor para a oposição. E para isso, claro, eu tenho que estar disposto a apoiar ou a ser apoiado. A gente não pode querer impor nem obrigar ninguém a desistir. Eu vou querer convencer, com o apoio dos nossos simpatizantes, seguidores, eleitores, de que a nossa candidatura é a mais forte. Agora, quem quer convencer tem que estar disposto também a poder ser convencido. É com essa paciência que a gente vai tentar tocar. Eu tenho dito hoje em algumas entrevistas, após a divulgação dessa pesquisa da CBN, de que se for necessário a gente ir até o último dia das convenções para construir a unidade da oposição, é melhor esperar do que antecipar com candidaturas partidas. Então, quem quer unir não sai na frente dizendo que é candidato de todo jeito. Quem quer unir, constrói unidade. E é isso que eu vou tentar fazer até o final. E aí, o senhor vai para, possivelmente, né, se for essa construção da unidade, se terminarem indicando o seu nome, o senhor vai para a terceira disputa a prefeito do Recife, né? O que traz de novo? O que pode trazer de novo para o recifense? O que o recifense pode esperar na sua campanha de novidade nessa disputa e nessa pretensão de governar a cidade? Primeiro, acho que a experiência acumulada, o aprendizado de vida, uma candidatura, com certeza, que une diversos segmentos da cidade, muito diferente das duas anteriores, onde eu disputei quase sem apoio, mesmo assim com grande votação, mas ali era realmente uma candidatura de um grupo muito pequeno. Hoje, a gente tenta construir uma unidade de diversos segmentos da cidade que se sentem cansados dessa gestão do PT e do PSB. Essa maturidade ela avança para experiências de vida que com certeza modificaram a pessoa que eu sou. Ao longo do último ano e meio eu passei por difícil experiência com minha esposa, problema de saúde grave, graças a Deus superado, mas eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa, tanto na percepção de vida, mas principalmente na minha sensibilidade com a questão da saúde pública. Não que antes eu não me importasse com o tema, mas o drama pessoal faz a gente se aproximar de outros dramas e outras pessoas que tinham doença parecida com a dela terminaram procurando a gente. Eu terminei entrando nesse mundo da oncologia, dos pacientes de câncer aqui do nosso estado, da nossa cidade, e você começa a ver de perto aquele drama, sentir como se fosse seu. Então, eu acho que tem uma sensibilidade diferente com essa questão da saúde. Isso, ao longo da campanha, vai ficar claro. E essa experiência acumulada. Eu acho que a nossa candidatura hoje é uma candidatura que consegue juntar juventude, energia, vontade de mudar, com experiência e tranquilidade para poder enfrentar o tamanho do desafio que a gente tem aí. Eu acho que esses atributos que podem nos ajudar a convencer os demais da oposição de que a nossa candidatura é a mais sólida para esse momento, com todo o respeito que eu tenho a todos aqueles que citei já, como também postulantes nesse campo. De um lado, tem vocês, né, se organizando como oposição, e do outro, nós vemos que tem o PSB, que vai disputar a recondução ao comando, né, da prefeitura com o deputado João Campos, e também tem o PT, que já anunciou, o Diretório Nacional anunciou a pré-candidatura de Marília Reis, da deputada Marília Reis, mas que internamente vive mais uma vez a briga de que se sai candidato ou não sai candidato ou apoia o PSB, né? O senhor sendo candidato, vai encarar um novo duelo, né? PT, PSB, mais oposição, né? Como se portar diante disso para os eleitores do Recife? A gente vai terminar repetindo um pouco o cenário das duas últimas eleições. Elas já foram exatamente com a candidatura do PT, outra do PSB. Acho que agora, após duas eleições, fica muito claro de que o PT e o PSB disputam, mas depois governam juntos, né? Então, o PT disputou com Humberto Costa, disputou depois com João Paulo, e mesmo perdendo as eleições, eles participaram do governo do PSB. Hoje eles continuam a participar. A Marília ela é candidata, mas o PT faz parte da administração municipal e estadual. Então,
é uma sensação de que é mais do mesmo. Essa postulação agora da oposição, com um palanque muito maior, terá uma densidade também maior. Lembrando que nas duas últimas campanhas a gente não tinha essa quantidade de partidos na oposição. Foi a minha candidatura no PSDB e o DEM, em duas oportunidades, também lançou candidato. Mas o PTB não estava na oposição, o Podemos não estava na oposição, o PSC não estava na oposição, o PL não estava na oposição, só para citar aqui alguns partidos que hoje fortalecem o campo da oposição. Então, há uma composição partidária diferente e há um cansaço também. O PSB tem um fim de ciclo, todo ciclo tem começo, meio e fim. Então, há uma sensação também de cansaço. Veja que o candidato João Campos, né, que foi o deputado mais votado do Estado, então não é ninguém desconhecido da sociedade, da população, ele, em qualquer pesquisa hoje que está sendo feita, ele está aparecendo em terceiro, quarto, chega a ver pesquisas ele em quinto lugar. Então, é um sinal de que, da eleição passada para cá, há um declínio, um sentimento de final de ciclo e um desejo de mudança latente na população e na sociedade. Isso terminou ficando mais forte ainda com a quantidade de denúncias que foram feitas recentemente pela Polícia Federal, Ministério Público de Contas, Ministério Público Federal, todos mostrando muita falta de transparência da atual gestão. Então, é um conjunto que aponta para a mudança. Essa eleição é uma eleição que aponta para a mudança, diferente das duas últimas, quando você tinha um PSB muito forte, bem avaliado e disputando reconduções. Na primeira, com Eduardo Campos vivo, que tinha uma força eleitoral grande, e na última, Geraldo era candidato à reeleição. Agora, não tem mais reeleição, nem tem mais esse governo do Estado bem avaliado para empurrar um candidato. E como é que o Cidadania está se organizando para disputar a disputa proporcional, os cargos na Câmara dos Vereadores? Olha, a gente em todo o estado, e Recife não é diferente, nós fizemos um esforço grande para construir nossas chapas de vereador. A gente tem hoje uma chapa bastante competitiva, temos 2 vereadores no exercício do mandato que disputam a reeleição, e temos aí diria pelo menos mais de 7 ou 8 candidatos com grandes chances de vitória. Então, a gente tem uma expectativa de eleger 3 ou 4 vereadores. Eu só não vou citar os nomes aqui, porque dá uma ciumeira imensa, já que a chapa termina tendo mais de 40 candidatos. Mas a gente tem uma expectativa muito boa. Lembrando que nas 2 últimas eleições eu disputei pelo PSDB, e nas 2, a nossa chapa, a chapa construída em torno da nossa candidatura, foi uma das chapas que elegeu vereadores com menor votação. Então, isso cria também uma expectativa de novo para que isso se repita. Eu acho que o vereador que foi eleito na nossa chapa, aí terceiro ou quarto vereador, mas vamos colocar 3, ele deve estar sendo eleito a partir de 5 mil votos, o que para a realidade de Recife é uma boa conta, um bom número. É motivante para quem está na disputa. E no estado, né? Quais são as prefeituras que vocês devem concorrer, além do Recife, claro? Quando a gente fundou o Cidadania a partir do PPS, nós não tínhamos nenhum prefeito em Pernambuco. Hoje a gente tem o prefeito Giga, de Vicência, que vai disputar a reeleição, está com 90% de aprovação, inclusive não tem adversário hoje no seu município, é um dos melhores prefeitos do estado. A gente tem o prefeito Pel Lages, de São José da Coroa Grande, que também disputa a reeleição no partido. Além deles, nós temos candidatos em mais 23 municípios, cidades importantes, como Goiânia, a gente tem a candidatura de Adival, a gente tem candidatura em Moreno, a gente tem candidatura a prefeito em Salgueiro, o vereador Jorge Arraes, que é presidente da Câmara, uma candidatura também com muita chance de vitória. A gente tem candidatura em Serra Talhada, nós temos candidatura em Vitória, que é uma outra cidade de grande importância, né? E aí vai, Barreiros, eu não vou conseguir lembrar aqui das 23, mas são hoje 25 candidatos a prefeito, 23 disputando como candidatos de oposição e 2 disputando reeleição. E mesmo nos municípios onde a gente não está disputando a prefeitura, a exemplo de Jaboatão, de Olinda, de Camaragibe, nós preparamos chapas competitivas para vereador. Então, projeta-se um grande crescimento para a Cidadania aqui no Estado, pelo trabalho que foi feito. E lembrando que há 2 anos não tinha absolutamente nada. O que a gente tinha era um vereador eleito em Recife. E agora a gente está aí com certeza, vários vereadores serão eleitos. E a gente espera, no mínimo, 5 prefeitos entre esses 25 sendo eleitos esse ano. Você falou da criação do Cidadania a partir do PPS, e o Cidadania surgiu, né, como um partido que traria
não uma nova política, mas uma mudança no discurso político, na forma de fazer política, com um jeito mais atualizado, mais novo, mais jovem. Vocês têm muitos nomes da juventude nessa disputa aí para o Recife, né? Como é que você acha que vai ficar nessa conjuntura de o Cidadania vai mostrar o novo nessa disputa, ou vocês vão ainda trazer os políticos que eram mais antigos e aí dar meio que uma mesclada? Olha, tem uma mescla, a gente não tem muitos políticos antigos, mas assim, quando se fala do novo, eu acho que o novo não precisa estar só na idade, né? A gente pode ter pessoas que estão na casa dos seus 50, dos seus 60 anos, mas que queiram contribuir de forma diferente ao processo político. Ninguém vem para o Cidadania porque é o partido que tem mais dinheiro, porque é o partido que tem cargos para distribuir, porque nós não temos poder aqui no Estado. Então, quem chegou concordando com esse ambiente de tolerância. Eu acho que essa é uma palavra importante dentro do Cidadania. A gente tem uma tolerância às opiniões divergentes, o que é uma coisa tão difícil nos dias de hoje, né? Muita gente, principalmente nas redes sociais, está extremamente intolerante. Então, se a gente tem uma opinião diferente, já começa a brigar, a se xingar. O maior exercício que a gente tem feito aqui no Cidadania, principalmente aqui em Pernambuco, onde eu sou presidente estadual, é a gente aprender a tolerar a opinião divergente. É saber que a gente pode conviver com alguém que não pensa exatamente igual à maneira como a gente pensa. Dá para a gente olhar o mundo com olhos diferentes e mesmo assim sentar um do lado do outro, discutir na hora do debate e depois a gente se cumprimentar, a gente conversar, a gente manter o padrão de amizade. Essa coisa das redes sociais criou muita desunião nas famílias, nos grupos de WhatsApp, e os partidos políticos, alguns, apelaram para essa confusão para ganharem espaço. A gente tenta fazer uma construção diferente disso, que é uma construção exatamente da tolerância e do respeito. Então, é evidente que a gente busca no partido pessoas que tenham opiniões mais parecidas, mas a gente tem tolerância com aqueles com opiniões divergentes e tenta cada um convencer ao outro. Eu acho que esse exercício é o exercício da democracia. É a gente tentar convencer, tentar ser convencido. O partido abriu espaço na sua direção para os integrantes de novos movimentos que chegaram. Todos eles hoje são dirigentes partidários, então não entraram simplesmente para fazer número. A direção é uma direção bem renovada, tem muitos jovens na direção do partido. E a gente também acabou com aquela coisa de estrutura coronelista. Então, eu não tenho hoje no Cidadania em Pernambuco um diretório estadual, ou seja, municipal, de pessoas que estão embaixo da asa de Daniel. Não é o partido de Daniel, é um partido orgânico que tem sua vida e que faz a sua discussão interna, independente da minha presença. E, inclusive, às vezes eles tomam uma decisão que eu não concordo, eu digo, sou voto vencido, não tem problema. Mas a gente faz uma construção muito coletiva, dando liberdade a todo mundo para que cada um construa aí a sua própria identidade política nesse ambiente que a gente está criando aí, como eu disse, usando mais uma vez a palavra para que fique bem marcado, um ambiente de tolerância. Certo, Daniel. Eu acho que é isso, a nossa conversa passou por vários temas, desde a pandemia até as eleições municipais. E eu lhe desejo boa sorte nesse novo desafio, né? Mais uma vez, diante dessa possibilidade de concorrer à Prefeitura do Recife. Eu que agradeço, muito obrigado aí, Gisele, você, todo mundo do Leia Já. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. O Francisco, que não parou de escrever aqui, passou a live todinha escrevendo, todo mundo que participou, tá certo? Muito obrigado a vocês pela audiência, tá certo? E a gente vai estar de volta aqui, 18 horas, tem mais uma live com um outro portal. Então, chamo aqui todo mundo a participar de novo. Um grande abraço. E algumas pessoas, né, chegaram a fazer algumas perguntas sobre cultura, projetos para cultura, projetos para educação. O Leia Já, como sempre faz, né? A gente, normalmente, perto das eleições, nós conversamos com os candidatos, apresentamos todos os seus programas para os diversos setores. Então, continua acompanhando o Leia Já e, com certeza, você vai ver a proposta de Daniel e de outros candidatos à Prefeitura do Recife, lá a partir de setembro, outubro.
que é quando começa para valer a campanha eleitoral desse ano. Eu te agradeço, Daniel, mais uma vez, e obrigada a todos vocês que participaram conosco desta live. Até a próxima. Tchau.